Oi, gente, tudo bem? Quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito com as coisas que acontecem com você? Então, para responder essa pergunta, te ajudar nessa reflexão, hoje eu resolvi contar uma historinha. Uma historinha de criança, mas que pode ser uma analogia válida para nós fazermos algumas reflexões que podem ser importantes e interessantes com relação a essa pergunta que eu fiz no início. A historinha é o seguinte: existia um sítio, vai imaginando as cenas. Existia um sítio, e nesse sítio tinha um burrinho, nasceu um burrinho. E a dona do sítio, então, foi criando aquele burrinho com o intuito dele carregar os grãos, a produção do sítio até o mercado e vice-versa. Então, ele foi ficando forte, foi ficando grande, e então ele começou a fazer então, esse percurso, né? Levar o feijão, o arroz, o fubá, até a mercearia, e trazia as coisas da mercearia para o sítio, etc. E fazia desse jeito. E o tempo foi passando. Só que, no passar do tempo, como sempre acontece, o burrinho foi ficando velho. E ele foi perdendo a produtividade. Então ele estava mais lento, ele estava mais devagar, ela chamava e ele demorava para chegar, e ele demorava mais tempo para fazer o mesmo percurso, carregava menos peso, e aquilo foi indignando e foi assim, preocupando a dona dele. Mas como ela, na verdade, não tinha amor por ele, mas só sabia explorar da força que ele tinha, ela resolveu então dar um jeito na situação. E pensando no caso, ela pensou assim: eu vou chamar todas as pessoas da redondeza que eu conheço, e aí nós vamos fazer um buraco bem grande, vamos colocar umas folhas em cima do buraco e vamos esperar que ele passe por aquele lugar. E na hora que ele passar, nós começamos a jogar terra em cima dele, pasadas de terra em cima, e ele vai morrer sem perceber. A hora que ele se der conta, já está enterrado, já está morto, resolvido o problema. E assim então se fez. Fizeram um buraco grande, ficaram na espreita, colocaram as folhas em cima, e ela o chamou para poder fazer a viagem que ele sempre fazia. E ele veio tranquilamente, sem saber de nada, caiu na armadilha e caiu no buraco. E ali, como ela não faz de conta, ele achou que ela fosse salvá-lo, né? E começou a chamar por ela. E aí, então, para surpresa dele, as pessoas começaram a jogar terra em cima dele. E ele teve pouquíssimos segundos para perceber que se tratava de uma armadilha e que, na verdade, queriam matar, tirar a sua vida. Então, naquele desespero, ele respirou fundo e fez a única coisa que era capaz de alguém fazer para sair daquela situação com vida. Ele fazia assim com o lombo, sacudia o lombo, pisava com as patinhas na terra, tornava a sacudir, tornava a pisar, tornava a sacudir, tornava a pisar. E assim foi até que as pessoas pararam de jogar a terra, porque naquela situação toda ele foi criando força, ele foi criando energia, pulou enquanto ele pôde e saiu fora, vazou, desapareceu e ninguém mais viu esse burrinho, porque realmente ele reagiu àquela situação. Então é uma história infantil, uma história de criança, mas que traz alguns ensinamentos, nós vamos refletir sobre isso. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com as coisas que as pessoas te fazem ou com os acontecimentos? Será que diante das dificuldades, das adversidades, dos obstáculos, você tem se paralisado, esperado as pás de terra vir, enterrar seus talentos, enterrar os seus dons, enterrar os seus sonhos, até sua identidade, quem sabe? Ou será que, diante das dificuldades, dos desafios, você tem se movimentado para poder fazer valer a sua vontade e pensado em atitudes próprias para sair daquela situação? Nós enfrentamos situações difíceis, ou porque nós mesmos criamos, ou criadas por outras pessoas, ou situações até mesmo que fogem do nosso controle. Mas a forma como essas situações são vivenciadas por nós e o que nós vamos fazer em função delas, para sair delas acrescidos e levando um aprendizado, é o mais importante. Então, eu desejo que a partir dessa historinha infantil, você faça uma avaliação
e perceba de que forma que você tem lidado com as dificuldades e com as pás de terra, entre aspas, que têm sido jogadas sobre você. Você tem a possibilidade de parar, resmungar e morrer, né, entre aspas, ou se movimentar usando da sua inteligência, das suas possibilidades e sair daquela situação e viver alguma coisa diferente. Espero que você faça uma boa reflexão e tome as atitudes necessárias para ter uma vida com mais assertividade e com mais vigor para viver todos os desafios que ela apresentar para você. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.